No nosso encontro de hoje, vamos responder uma pergunta que os profissionais da área têm feito. O que devo considerar para determinar uma área para a instalação de um centro de trabalho, de um equipamento, de uma máquina? O que nós vamos apresentar no nosso encontro é 13 passos para se determinar uma área necessária para o centro de trabalho em sua empresa. Vamos iniciar a apresentação da nossa metodologia para determinar a área física para cada centro de trabalho em 13 passos. A primeira é a determinação da área do equipamento, né? Então, nós temos que determinar a área física desse equipamento buscando informações em catálogos da máquina, ou então até mesmo fazendo, e por que não, medição direta e determinar a área física que a máquina ocupa. É o primeiro trabalho a ser feito. Realizado essa atividade, o próximo passo é a determinação de onde é que o operador vai atuar, onde ele vai desenvolver a sua atividade. Então, determinamos que o operador vai trabalhar nesta posição aqui. Então, a partir dessa determinação e do trabalho que vai fazer a máquina, nós vamos determinar uma área de onde é que o operador executa o seu trabalho. Então é isso que nós temos que fazer. Temos que verificar as diferentes posições que o recurso humano ocupa na área, as suas movimentações intra e interposicionais, se ele vai se movimentar, quando ele precisa movimentar, se temos que somar a área que é onde ele se movimenta, né? E também as questões de ordem de segurança. Feito isto, próxima etapa do nosso trabalho é então a definição da manutenção, né? A área necessária para a manutenção da máquina. Por exemplo, vamos determinar aqui uma área preferencial de manutenção onde é necessário executar. Pode ser uma área ou pode ser duas áreas. Vamos colocar aqui o resultado do nosso estudo, né? Vai precisar essas duas áreas aí, né? Então tá aí a área necessária para a execução da manutenção. Nós sugerimos que se desenhe a mão livre para esboçar rapidamente o estudo e depois se passa então para o desenho técnico propriamente dito, né? Então tá aí, fizemos 3 trabalhos já, determinamos a área de equipamento, a área para o recurso humano e a área para a manutenção, né? Então é muito importante a gente destacar, né, onde esses diferentes pontos de manutenção que a máquina exige, né? E também para a remoção de componentes dessa máquina, qual é o espaço que precisa. Pode ser um lugar só, ou pode ser 2, pode ser 3, dependendo do caso que vai se estudar na máquina, né? O próximo trabalho que vamos fazer agora é a determinação de área de processo, né? O que é a nossa área de processo, gente? Olha só, área de processo, né? A gente pode ser que tenha mais de uma área, pode ser que tenha menos de uma área, né? Mas está aqui a determinação, por exemplo, de uma área de processo. O que devemos considerar? Área para executar, né, as nossas operações. Então, muitas vezes tem uma parte móvel da máquina, né? É necessário termos em mente isso aí. Então, este aqui é o nosso
a nossa determinação de processo, que pode às vezes ter mais de uma posição, né? Carga, área para carga e descarga, deslocamento de partes móveis, olha só, isso é importante, né? Instalação e retirada de dispositivos, preparação e despreparação do equipamento, né? Então, o quarto passo é a determinação da área de processo. Agora partimos para a determinação de estoque de matéria-prima que seja necessário colocar na máquina, né? Então, podemos colocar que seja 2 áreas ou uma área. Então, está aqui colocado, precisamos de 2 áreas aqui para operar essa máquina, né? Então, está aqui, ó, né? Vamos destacar essa área e vamos destacar essa outra área, né? Porque o que importa aqui, ó? Quantidade, né? Quantidade de matéria-prima e diferentes tipos de matéria-prima. Pode ser que exija mais espaço ou menos, né? A distribuição desses materiais e também outro fator, tamanho de lote. E pode ter mais variáveis. Esses considerar aqui, eu coloquei alguns para orientar o estudo, né? Agora, feito isto, nós vamos para área para refugos, resíduos, cavacos, né, que seja necessário. Alocar a área. Pode ser uma ou mais. Por exemplo, podemos colocar uma aqui, né? Uma aqui. Então, vamos destacar essa área aqui, onde vai ser colocados os nossos resíduos, né? O que devemos considerar para resíduos? Volume e forma, né? Tipos de materiais, às vezes não pode ser misturado, né? Então temos que ter mais de uma área. Forma, frequência de remoção do posto de trabalho, isso, né? Se é menos frequente, então tem que prever uma área maior. Se for mais frequente, pode ser uma área menor, né? Taxa de sobras por dado de tempo. Temos que ver o quanto que produz a máquina e quanto que gera de resíduos, né? A densidade e pesos, né? E os métodos de armazenagem que a gente vai utilizar para colocar aqui, que podem influenciar em você ter mais ou menos áreas, tá? Então, terminamos a nossa 6ª etapa e agora vamos para a 7ª etapa, que é a movimentação e transporte, né? O que nós vamos levar em consideração para essas questões agora de movimentação e transporte? Movimentação e transporte, né? Então temos que considerar de novo carga e descarga da máquina, chegada e saída, chega matéria-prima, sai produto trabalhado, né? Operações de manobra utilizando pallets, carros, ponte rolante, enfim, o que for levado em consideração aí. Então agora nós temos que considerar, pode ser que tenha uma ou mais áreas, né? Vamos considerar para o nosso exemplo que aqui estará alocado, né, 2 áreas. Né? Aqui tá as nossas 2 áreas. Aí estão elas, né? Movimentação e transporte. Vamos fazer essa alocação de área ali. Já podemos ver que já está ficando uma área bastante considerada para a instalação dessa máquina ou desse equipamento, né? Agora vamos para a área de serviços de suporte, né? O que é esses serviços de suporte? Então, água, ar comprimido, ventilação, quantidade e forma de abastecimento desses materiais e serviços de suporte, né? Então temos que prever a área, a chegada deles, né? Como é que eles chegam até o nosso equipamento, né? Então tá aí a previsão desta área, né? Área de serviços. Agora, o 9º passo são as questões dos dispositivos, né? Então, que porventura sejam necessários, né? Temos que considerar número desses dispositivos, gabaritos, né? Dimensões, peso, né? A série de itens. Como é que vai ser armazenado, como é que vai ser transportado, como é que vai ser distribuído isso e movimentado na máquina. Então, a gente pode prever esses dispositivos aí, né? E pode colocar eles, então,
uma área reservada, né, pode ser, por exemplo, aqui. Né? Enfim, temos que alocar isso. Né? Agora temos também as áreas de acesso. Como é que eu posso alocar áreas de acesso? Né? Essas áreas aqui que vão permitir o acesso ao equipamento. Né? Tanto que diz respeito à circulação interna, olha só, quanto à circulação externa ao trabalho, ao posto de trabalho, né? Que ele não vive isolado do sistema todo. Então tenho que prever isso. Eu posso dizer que a circulação interna no posto de trabalho, vou botar um tracejado aqui, né? E dizer que vai ocupar uma área como essa aqui. Então, circulação interna, movimentação, né? E também tenho que prever circulação externa, de pessoas que vêm fazer, trocar informações, verificar resultados, alguma inspeção, né? Eu tenho que prever também circulação externa. Né? Então, eu posso prever e concluo com a equipe que vou precisar mais uma área aqui ainda um pouco maior. Né? Então, circulação externa. Então, observei desta forma aqui, ó, né? As duas áreas. Né? E lá também vamos marcar, né, as questões de dispositivos auxiliares, né? Tá lá marcado. Né? Agora vamos então, para finalizar o nosso método, né, são as áreas de dispositivos legais e de segurança. Agora aqui é importante então que as pessoas envolvidas no projeto, né, convidem profissionais ligados a outras áreas de engenharia, principalmente de segurança, né? Por exemplo, quais são as distâncias legais permitidas, né, e orientativas entre máquinas, né, entre as máquinas, entre as instalações ou pilhas de materiais, né? Por exemplo, passagem livre de 800 milímetros no mínimo, ou então 1.300 milímetros quando se tratar de partes móveis, né? Se tem aquela movimentação, né? Distâncias mínimas de segurança, né? Como é que seria isso, né? Prevendo áreas de circulação, olha só, e de movimentação de pessoas, né? Então tenho que prever mais esses detalhes ainda, já convidando então outros profissionais para assim proceder. Aí calculo a área total, né? Calculo a área total, né, que vai ser necessário para a instalação do meu centro de trabalho, né? Via de regra, ele é bem maior do que a área física, né, da máquina em si propriamente dito. E o último espaço é a chamada estudo de sobreposição de áreas. Eu vou colocar, se eu posso colocar áreas que a máquina sozinha exige, pode ser comum a outra. Então, eu tenho que fazer um estudo, né? Vamos dar um destaque aqui, né? Por exemplo, se essa área aqui, ó, esta área aqui, como um exemplo, né? Esta área, desde que não interfira, né, na operação das duas máquinas e na segurança. Então tenho que estudar essa área aqui. É possível isto? Então faço um destaque aí e submeto a equipe para avaliação. Né? Outro detalhe que é interessante observar também, quando eu começo a montar layout, né, é a questão de o espaço necessário, né? Vamos destacar aqui no nosso trabalho o espaço para corredores. Então, ver como é que fica essa situação, né?
E outra situação interessante também é, se for possível verificar já, é a questão, digamos que aqui haja uma parede, é verificar essa distância aqui. Então, verificar a distância das paredes. Tem que ter muito cuidado e muita atenção a esses detalhes aí, né? Então, verificar essas questões. Então, tu vai ajustando. Isso aqui é um trabalho de ajuste, né? Que você tem que fazer um trabalho envolvendo vários profissionais, nunca sozinho. Então, a metodologia que nós queríamos apresentar seria essa. Se você gostou, dá um like e se inscreve no canal.